Em um vídeo recente, coloquei essas lajotas nesta área atrás da minha oficina porque era apenas um depósito cheio de mato. Mas posso aproveitar bem esse espaço porque é bem amplo. Tenho 1 metro de largura aqui, então vou instalar prateleiras de armazenamento nesta parede. O comprimento é de 6 metros, mas elas precisarão ser estreitas. Estou pensando em talvez 400. 450 milímetros, pois ainda preciso de espaço para passar na frente delas. Mas eu quero poder armazenar algumas peças de madeira bem longas, então preciso encontrar uma maneira de construir alguns suportes individuais que possam armazenar peças longas quando colocados juntos. Este projeto começou com um Grande carregamento de madeira reaproveitada de um deck antigo que alguém queria doar no Facebook Marketplace. São principalmente tábuas de deck de 120 x 27 milímetros de espessura, mas havia alguns 4x4, e seria indelicado não pegar um pouco daquela lenha também. Pode parecer que essa madeira está imunda ou podre para um olhar destreinado, mas veremos sua condição após a limpeza. Sem querer, levei várias aranhas e insetos para o carro, e ainda os encontro semanas depois. Mas conseguir tanta madeira de graça e evitar que virasse lenha para outro era uma chance imperdível. Mas antes de usar, ainda há muito trabalho. Preciso remover milhares de pregos. Um pano de pó velho na lixeira evita que pregos se espalhem pela oficina quando uso a ferramenta pneumática para retirá-los. Essa ferramenta tem um ótimo custo-benefício. Eu comprei na Amazon e agora não fico mais sem ela. Vou deixar o link na descrição. Se você é recuperador e tem compressor de ar, essas ferramentas são ótimas. Eu acabei ficando com todas essas, que têm até 1,5 metro de comprimento, e todas essas, que têm 2,4 metros de comprimento. Usei minha lavadora de alta pressão para remover sujeira e mofo. Elas ficaram bem limpas. Provavelmente eu teria conseguido um resultado melhor se tivesse usado algum produto de limpeza antes, mas não estou buscando perfeição aqui. Só quero me livrar do pior. É uma pena que muita gente que quer decks de madeira no jardim não tire um tempo para limpar e manter direito, mas acho que se eles fizessem isso, eu provavelmente não teria tido a sorte de conseguir tudo isso. Preciso construir estruturas para as pernas antes de usar essas peças e tenho madeiras 5x5 sobrando do pátio. Essas peças longas serão meus suportes verticais. Essas peças curtas vão uni-las em cima e embaixo para formar um retângulo, usando cola de poliuretano adequada para projetos externos. Vou colocar pés de plástico embaixo para elevá-los e evitar que absorvam a umidade do chão. Quero que meus suportes tenham cada um 1,5 metros de comprimento. E encontrei uma tábua que mede 1,5 metros que posso usar como referência para comparar com as outras. Assim posso separar todas que são compridas o suficiente. Cortar 4 tábuas de uma vez é ótimo, mas é preciso cuidado para que não deslizem ou fiquem tortas durante o corte. Achei uma pequena área de apodrecimento em 3 tábuas, que vou cortar, mas o restante estava em ótimo estado. Fiz esse gabarito para marcar a espessura da tábua de deck e do sarrafo 2x2, facilitando medir e posicionar. Medir entre as linhas me mostra o comprimento em que devo cortar mais algumas tábuas. Vou usar essas tábuas para dobrar a espessura das mais longas. Posiciono com o gabarito e passo um pouco de cola de poliuretano. Só um fio já basta. E como eu tenho a sorte de ter uma pistola de pregos, vou usá-la para prender as tábuas juntas. Estes são pregos galvanizados de 51 milímetros que estou usando aqui. Se não tiver pistola de pregos, é fácil pregar à mão, só leva mais tempo. Usar 2 peças em cada viga deixou tudo bem rígido, sem nenhuma flexão, o que vai me permitir encher as prateleiras com coisas bem pesadas. Para montar as prateleiras, mais cola de poliuretano. E comprei alguns parafusos Allen de 70 milímetros. Esses parafusos são autoperfurantes, mas, para evitar rachar as tábuas ao parafusar perto das extremidades, fiz furos guia. Uso esses pedaços de compensado como espaçadores para posicionar as prateleiras do meio de forma igual.
pois quero todas as estantes idênticas. A tábua de cima não precisa suportar muito peso, pois só sustenta o telhado. Por isso, estou usando apenas uma tábua, sem dobrar. Mas você vai ver que elas têm o mesmo balanço dos dois lados das vigas. Aí, eu posso virar e fazer o mesmo do outro lado. Ao cortar madeira tratada sob pressão, aplique tratamento nas partes expostas para protegê-la de insetos e apodrecimento. Uso um tratamento da Sikkens, cujo link deixarei na descrição. Vou posicioná-los antes que fiquem mais pesados. Cortei essas peças curtas para usar como revestimento lateral. Veja aqui, eu deixei um pouco de sobra em alguns lugares, e isso aconteceu porque percebi que algumas das minhas ripas de 5x5 eram maiores do que as outras. O gabarito que eu usava antes causou problemas, mas removi o excesso fora da câmera com uma serra circular. Então está tudo certo. Então, dos 3 suportes, nos 2 que vão ficar posicionados em cada extremidade, eu decidi adicionar mais algumas peças de revestimento, o que vai permitir a circulação de ar pelos vãos, mas também vai ajudar a esconder o que quer que seja armazenado aqui no futuro. Cortei mais peças curtas para usar como ripas nas prateleiras. O método que eu gosto de usar para deixar tudo igualmente espaçado é primeiro colocar uma tábua no centro, depois uma em cada extremidade, e em seguida eu posso ver quantas tábuas preciso adicionar para preencher os espaços e simplesmente espaçá-las igualmente a olho. Não é necessário fazer cálculos e também não precisa de espaçadores. Encontrei alguns pedaços curtos de madeira 6x2 no meu suporte para madeira. Vou cortar esses pedaços na profundidade dos suportes com a serra de bancada. Depois posso cortar ao meio cada tábua, marcar e cortar uma linha diagonal com a serra circular. Essas peças serão ideais como ripas de nivelamento, inclinando o telhado para a água da chuva escorrer. Antes de instalar as ripas de nivelamento, nivelei os suportes prendendo o meu nível de bolha no trilho superior para alinhá-los. Tenho calços de nivelamento que usarei como espaçadores sob os pés de plástico. Com tudo no lugar, faço furos nos trilhos laterais e uso parafusos M8 para unir. E eu fiz isso na parte de baixo também. Comprei algumas dessas telhas betuminosas para cobrir o topo. Essas são as telhas mais baratas que consegui encontrar. Elas também são leves. Eu só precisei de 2 telhas. Só preciso cortá-las em comprimentos de 550 mm com a esmerilhadeira. Depois posso fixar a primeira ripa e posicionar as telhas para descobrir onde colocar alguns travessões, que vão sustentar as ripas em intervalos uniformemente espaçados e no lugar certo, para que a ondulação da telha fique totalmente apoiada por eles. Cada telha será sustentada por 3 ripas espaçadas a cerca de 350 mm, mas isso não impediu que cedessem na frente. Vou precisar encontrar uma solução para isso depois. Também precisei recortar para encaixar ao redor deste pilar de tijolos. E ela se encaixou perfeitamente sob a pedra de acabamento. Coloquei fita crepe em cada ondulação que precisava ser fixada, só para visualizar onde os parafusos devem ir e evitar erros. Uso parafusos para telha de 70 mm com arruela de borracha para evitar entrada de água. Como pode ver, está instável e resolvi isso adicionando um ripa de telhado de 50 mm. Eu tinha um que tinha 4,8 metros de comprimento, longo o suficiente para cobrir todo o comprimento das prateleiras, e isso vai deixar tudo bem alinhado. Ainda havia alguns pontos altos, mas acredito que isso se ajustará com o tempo, conforme as chapas esquentarem ao sol. Essas prateleiras vão ajudar a guardar toda a madeira reaproveitada que eu não tinha onde armazenar. Tenho essas ripas de telhado que vieram do nosso telhado antigo, que hoje em dia sempre parecem estar no caminho, não importa onde eu as coloque. Uma grande pilha de lenha, além de todos os caibros de 10x10 e das tábuas do de que consegui mais cedo neste vídeo. Só precisei tirar os pregos deles e das tábuas restantes do deck, que ainda sobram para futuros projetos.
Como pode ver, há pouco espaço para carregar e descarregar. É um pouco complicado, mas eu consigo armazenar peças bem longas aqui. E considerando que não vou acessá-las com tanta frequência, fico muito satisfeito em ter um espaço extra de armazenamento, já que parece que acumulo madeira reaproveitada mais rápido do que consigo usá-la no momento, o que é um bom problema para se ter. Gastei 30 libras nas duas chapas e 9 libras nos parafusos de telhado. O restante foi reaproveitado ou material que eu já tinha. Obrigado por assistir.